que eu tenho para falar do meu irmão, o Braulio, ele era um homem espetacular. Inclusive, o último contato que eu tive com ele, só vou falar um pouco assim, referente ao dia que ele morreu, porque muita gente, cada um escuta uma história, então ele estava comigo. Foi no dia 22 de fevereiro de 2008, de 2009. E ele saiu de uma apresentação que ele estava fazendo o papel principal. E o papel principal foi... Ele ficou assim, entusiasmadíssimo, muito feliz, porque ele chegou lá num domingo, era um domingo de carnaval. Ele ficou muito feliz porque só o grupo, o papel principal, ia tocar naquele dia. E ele falou, ele desceu do ônibus, embora a tristeza no semblante, porque ele era muito alegre, mas muito transparente também. Ele estava muito triste por outros motivos, mas quando ele desceu do ônibus, ele começou a contar com aquela empolgação. Nossa, irmã, você tinha que ver aquele monte de gente, a gente teve que pedir licença para as pessoas, para a gente poder entrar, para poder tocar para o pessoal, e começava a cantar. E só começava a ver para os meus braços e o pessoal cantava a música inteira. Foi maravilhoso e ele estava assim num dia assim muito especial. Ele tinha tocado a noite inteira e chegou lá pela manhã e nós fomos numa churrascada e depois fomos para uma cachoeira. Para quem não sabe, ele estava debaixo da cachoeira, ventava bastante naquele dia e ele abriu os braços. Conforme ele abriu os braços, o curso da água parou em cima dele e, embora para outras pessoas possa parecer muita coincidência, mas aquela luz, aquela água que batia nele, ele não era a única pessoa que estava na cachoeira, mas era o único que eu vi aquela luz. Ainda chamei 2 pessoas para poderem ver se eu não estava vendo coisas que não era. Será que eu estava enxergando demais? E ele saiu com um olhar diferente. Quando ele saiu com aquele olhar, e depois nós fomos para uma represa, e nessa represa ele morreu afogado. Mas o comportamento dele, ele era uma pessoa tão humilde, tão boa, de coração, de corpo, alma, que um cara que não queria preocupar as pessoas. Ele queria que você falasse das suas preocupações para que ele pudesse te ajudar. Mas ele não queria preocupar. E aquele dia, ele se envolveu de uma tal forma, assim, praticamente a gente se fechou para ele poder me ajudar, para a gente poder conversar. E a gente conversou bastante, graças a Deus, Deus deu essa oportunidade. Mas quando ele faleceu, foi incrível. Aí, depois de algum tempo, a gente descobre que é por Deus. Todos nós temos um momento de ir e um momento de vir, de voltar aos braços do Pai. E ele voltou. Por isso esse evento está acontecendo. Por isso eu quero passar um pouco do que ele me passou como irmão, como amigo, como companheiro. Ele falava: minha irmã, eu mato e morro pela minha mãe e pelas minhas irmãs. Minha sobrinha Ayana foi a primeira que nasceu. Aí ele ia aumentando. Depois aumentou a família. Ele teve 2 filhos, a Júlia e o Vinícius. E ele falava: eu mato e morro pela minha mãe, pelas minhas irmãs, pelos meus sobrinhos, pelas minhas sobrinhas e pelos meus filhos. Então, por isso que eu estou aqui. E foi aí que ele me falou, que ele me ensinou que o amor de verdade, não importa onde esteja, mas é assim que tem que ser. É a dedicação,
o dar sem receber e o querer bem. E é isso que esse cara deixou para mim. É por isso que eu falo o que eu aprendi com meu irmão, que eu mato e morro pelas pessoas que eu amo, que é minha mãe, minhas irmãs, minha filha e meus sobrinhos. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, meu irmão, pela sua oportunidade de viver e podermos conviver com você. Muito obrigada, Deus.